Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui e o meu desejo que 2025 seja um ano de muita paz, muitas possibilidades para todos nós, né? Hoje nós vamos falar, um momentinho. Hoje nós vamos falar do livro Cristo no Lar, Florações Evangélicas, de Valdo Franco e Joana de Ângeles Espírito. Como sempre, eu leio só um trechinho para citar o livro do qual eu estou falando, né? Diz a irmã: Cristo no Lar significa a comunhão de esperança com amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulsas pelo ajuntamento doméstico descobrem sintomas de identificação, de necessidade de auxílio mútuo com Jesus em casa. Acende-se as claridades para o futuro a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Jesus no lar. O Evangelho no lar. Quem faz o Evangelho no lar aqui? Pois é. Vamos conversar um pouquinho a respeito do nosso lar. Ninguém aqui, nenhum de nós, né, tem dúvida dos momentos em que vivemos. O planeta, ele não está acolhedor. São momentos difíceis, momentos de transição, momentos em que nós ficamos sem saber aonde correr. E o nosso lar, a nossa casa, nós precisamos desesperadamente que seja o nosso chão, a nossa zona de conforto, aquele lugar para onde eu quero voltar todos os dias, aonde que seja o meu céu aqui na terra. Todos nós podemos conseguir isso, porque isso independe da condição financeira. Isso depende unicamente das nossas escolhas, do nosso conhecimento, que a gente para refletir o que significa, qual o significado da nossa casa, do nosso lar. Todos nós, na maioria, poucos fazem o Evangelho no lar, mas eu tenho certeza absoluta que toda dona de casa aqui, toda pessoa responsável pelo seu lar, seja lá homem, mulher, não importa, tem uma programação. O dia da faxina, o dia de pôr as coisas nos armários, enfim, manter a casa com tudo que ela precisa. Alimento, temos que ir à feira, temos que ir ao mercado, temos que limpar a casa. Aí tem um departamento de produto de limpeza. Acho que eu não estou falando bobagem, porque nisso eu não entendo muito não, viu? Mas é necessário para que a casa funcione. Então, tem uma programação que faça chuva ou faça sol, tem que ser cumprida. Senão não tem comida, senão na hora do banho cadê o sabonete? E por aí vai, as contas da luz, a conta da água, toda a programação para que a nossa casa funcione adequadamente e que a gente possa nos manter fisicamente com as nossas necessidades cotidianas, do dia a dia. Ótimo, necessário, preciso. Mas nós somos o corpo. Até agora eu só falei de tudo que o corpo precisa. Não, nós somos um espírito habitando um corpo, temporariamente. Então a casa também tem que ser cuidada da parte espiritual. De que maneira?
Como é que eu vou preparar minha casa para que realmente seja o meu céu aqui na terra, o meu lar, se eu não pensar nela como um todo? Completa a parte física e a parte espiritual. Como diz a irmã aqui, que eu citei rapidamente, né? Quando começa o evangelho no lar, logo mais a gente começa até a sentir um certo conforto na convivência diária. O tempo é curto, porque esse assunto dá pano para manga que não acaba mais. Porque a nossa convivência doméstica dentro da nossa casa, para todos nós, ela traz um certo grau de dificuldade. Se não traz de uma forma, traz de outra. Se não traz na sua totalidade, traz com alguns membros ali, ou às vezes até a solidão, mas alguma coisa nós temos que trabalhar dentro da nossa casa. E quando nós fazemos essa comunhão, esse compromisso com Jesus no lar, a coisa começa a mudar. Vamos abrir a nossa casa para que Jesus entre nela. Vamos marcar um dia da semana, um horário, em que eu possa me comprometer para que eu faça o evangelho no lar. Para que eu reúne a família, para que eu ponha a minha água, para que eu pegue o evangelho, para que eu peça um plano espiritual que se comprometa a partir daquele momento, daquele dia. Por exemplo, vou falar do meu. Todas as quintas-feiras, 20 horas, vamos nos encontrar para essa comunhão. O plano espiritual que assiste a minha casa, às quintas-feiras eu e meus 4 cachorros, 5, porque o meu marido está dando aula. E o plano espiritual que nos assiste, o plano espiritual que está na minha casa, isso no começo, no primeiro dia. Com certeza, a nossa casa, nós não vamos achar que ali só tem os encarnados. E os desencarnados, os espíritos amigos, os espíritos que não são tão amigos. Espíritos do nosso passado que nos descobriu dentro desse corpo, que não gostam de nós. Espíritos que têm prazer em ver discórdia. Então a nossa casa está povoada daquilo que diz respeito à nossa sintonia. Então, se eu não trato dessa parte espiritual da casa, vocês fazem uma ideia quem é a parte invisível que mora com a gente? Quem é que está lá dentro? Fora também familiares desencarnados que às vezes não entenderam o que desencarnou e se sente preso ali, ou a gente mesmo que não deixa eles seguirem em paz. E aí a gente não sabe porque a vida não vai para frente, porque a casa não, sabe, eu não tenho prazer de ficar em casa. Eu não vejo a hora de sair para o trabalho. Eu não tenho paciência com ninguém dentro de casa. Eu não tenho ânimo. Parece que as coisas não rendem aqui dentro de casa. Por que será? Nós temos que atrair para o nosso lar os bons espíritos. Através do Evangelho de Jesus. Através de Jesus, nós podemos assim dar aquele oxigênio na nossa casa, para que possa ter uma vibração amorosa, uma vibração elevada, porque o Evangelho no lar não é simplesmente aquele encontro semanal que eu me comprometi
Não, é um comportamento. Eu terminei o Evangelho no Lar hoje, eu só vou retornar próxima semana. E aí, eu nem fechei o livro, já começa a grosseria, a falta de gentileza, a reclamação. A televisão, ou seja lá isso daqui, em situações assim, nada elevadas. As músicas que eu ouço, meus pensamentos, as reclamações. Então, aí eu vou dizer, bom, comecei a fazer o Evangelho no Lar, faço toda semana, já faz não sei quantos meses e não adiantou, foi nada na minha casa. Evangelho no Lar não é milagre, é uma proposta de Jesus no nosso lar. E essa proposta nos convida a uma transformação de comportamento. Tem que ter doçura, tem que ter aceitação, aceitar a realidade. Porque nós estamos exatamente aonde precisamos e com quem precisamos. Já nos ensina Chico Xavier, não é de hoje. Tudo certinho. Não adianta querer aquilo que não faz parte do teu contexto. Ah, mas fulano, ciclano, a história dele, essa é a minha. Talvez a casa física não é a que eu gostaria de ter, mas é a que eu preciso ter. Qualquer casa pode ser cuidada com amor. Limpa. Qualquer gesto com carinho, ela se torna agradável. Não precisa dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro para ter uma casa assim. Não está ali. Não está no material, está no sentimento, na energia. Todos os nossos pensamentos, toda a nossa carga emocional, a água da nossa casa, ela pega como mata-borrão. É a água que nós tomamos o banho, que nós bebemos, que nós cozinhamos. Tudo depende de nós. Nós temos o poder de transformar a nossa vida, a nossa casa, realmente naquele cantinho, naquele paraíso. Quem estuda as séries André Luiz, pode prestar atenção que nos planos espirituais, bem próximo da Terra, o cuidado, o carinho que eles têm em plasmar a limpeza, flores, tudo, deixa tudo bonito, é o zelo. A casa, ela diz muito, a casa bagunçada, imagina a mentalidade, como é que está emocionalmente os donos dessa casa. Se a gente vive numa casa bagunçada, numa desordem, aquilo não incomoda, é doente de alma. Porque a gente tem que ter organização. Organização com as coisas da matéria, organizações e disciplina com as coisas do espírito, a responsabilidade. Muita gente fala assim, ai Lourdes, depois que eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, no começo parece que as brigas em casa pioraram. Até acredito, no começo. Por quê? Porque mexeu com toda aquela espiritualidade da sombra que se encontrava ali, porque foram convidadas pelas ações e atitudes dos moradores. E lógico, cada um quer defender o seu terreno. Então fica inflando, como todos nós temos telhado de vidro,
pega aquele nosso lado mais fraco e fica na nossa cabeça, vira uma bagunça, mas logo acaba. Logo acaba. Eu acostumo fazer e orientar para que, quando termina, antes de terminar o Evangelho no Lar, eu sempre peço a Maria de Nazaré. Por que Maria de Nazaré? Ela é a mãe. E a mãe, se a mãe da terra é assim, imagina a nossa mãe espiritual. Não é? O filho não tem defeito. Ela acode a todos, ela abraça a todos. Eu peço a Maria de Nazaré que, por favor, encaminhe todos os desencarnados que se encontram na minha casa, na minha companhia, atraída pelas minhas insanidades ainda, né? Recolha-os, segundo suas necessidades e merecimentos, porque eles se encontram num momento muito mais necessitado do que o meu ainda, com o propósito de que eu possa, por menor que seja, ser uma luzetinha qualquer, para que eu faça a minha parte, que pelo meu exemplo diário, eu ajude a encaminhar esses espíritos que não baixam na minha casa por acaso. Eles têm a ver comigo, sim. Então é a minha responsabilidade. Um dia, com certeza, alguém investiu em mim. Alguém teve paciência comigo. Alguém pediu à nossa mãe, a espiritualidade maior, que me encaminhasse, que me ajudasse. Hoje é a minha vez. Não só de pedir a espiritualidade que me assiste na minha casa física aqui da Terra, mas pelo meu exemplo, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, porque mil olhos me vigiam. Então, toda aquela legião que acompanha, que habita comigo, é aquela que afina com a minha mente. Não é a que afina com o meu corpo físico, com o que eu visto, com o que eu deixo de vestir, não. É com o que eu penso, com o que eu ajo, com o que eu faço. E a nossa casa, ela só pode ser um lar se realmente tiver o Evangelho no lar. Um comportamento, um comprometimento de Evangelho no lar. Uma casa que tem o Evangelho no lar, que tem a criancinha, o casal chegou, acabou de casar, vai formar uma família. As possibilidades dessa criança crescer no caminho do bem é muito maior, porque dentro do lar, tudo que está na rua e fora, e vamos combinar que a coisa está feia, saiu de um lar. Essa criança, o berço dela é um berço de luz, é um berço de boa vontade, é um berço de amor. É uma casa que tem Jesus. Se tem os jovens, a possibilidade desses jovens seguir no caminho do bem é muito maior. Se é uma casa de idosos, que tem pessoas com problemas de saúde, a possibilidade de que haja força, haja paz, haja ressignificação, resignação, porque o nosso corpo físico, ele adoece, ele vai gastando com o tempo, as enfermidades faz parte dessa nossa passagem. Então essa compreensão da leveza, não fica aquela casa pesada, porque tem um corpo enfermo. Quando a mente é saudável, quando a mente tem saúde, mesmo o corpo, quando ele adoece, é diferente, porque o nosso corpo é frágil. Vira e mexe, a gente tem uma encrenca. Mas como diz, vou citar meu marido, ele fala:
eu não sou doente. Meu corpo às vezes engueça, mas a minha mente não. Eu sou o espírito. O espírito saudável, ele sempre é saudável, apesar de enfermidades das quais às vezes faz parte das nossas necessidades. Afinal de contas, nós estamos aqui na lapidação, na escola. Nós estamos aqui para nos tornarmos melhor. Então tudo isso faz parte, cada um segundo a sua herança, pois somos herdeiros de nós mesmos. Então, o Evangelho no Lar, quando se fala do Evangelho no Lar, não é simplesmente aquele ato semanal. Água, o Evangelho, um livro complementar, a família em volta. Se a família, muitos às vezes não querem, respeita, faça, você nunca está sozinho. Faça, porque sozinho você não está. Aos pouquinhos, aquele ser, tem muita gente que eu não quero saber de Evangelho no Lar, mas não abre mão da aguinha fluidificada depois, não é? Já é um começo. Opa, né? Os bichinhos lá em casa ficam tudo quietinho, tudo olhando para mim, é uma graça, é uma delícia, é um momento que quando eu termino, olha, confesso, eu não quero voltar. Parece que eu saí dali, porque eu faço com amor, eu agradeço, mas eu sei que a proporção de tudo isso está ligada diretamente como é que foi meu comportamento a semana inteira. De quinta-feira até a outra quinta-feira, como é que foi? Eu sempre peço forças para que eu possa sempre estar melhor, para que eu possa vivenciar meu dia a dia melhor, porque eu estou aqui aprendendo a vencer os meus defeitos. Quer dizer, isso, vencer meus defeitos e exaltar as virtudes, porque nós temos, o nosso papel aqui é despertar em nós as virtudes. Porque falando de uma forma bem simples, na nossa composição espiritual, ela tem todas as virtudes e somos filhos do amor. Os defeitos é um vício criado por nós mesmos e é esse que nos maltrata, que nos escraviza. O sofrimento vem da onde? Do orgulho, do egoísmo e toda essa gama. O papel o nosso papel, do berço ao túmulo, é trabalhar as virtudes em nós. É aprendermos a amarmos, a nos amarmos, como Jesus nos amou. Não dá para não trazer Jesus para casa. Não dá. Então vamos fazer do nosso lar realmente aquele lugar onde eu não vejo a hora de voltar para casa. Agora, sair para vir no centro é bom, né? Sabe, aquele lugar onde eu tenha conforto, mas esse conforto não é porque eu sento numa poltrona e assisto aquele programa. Não é um conforto que desperte paixões. Aquele conforto que é um bálsamo para minha alma, aquela paz que a gente sente quando está fazendo o Evangelho e fala, eu não queria que acabasse. E a gente vai podendo prolongar, até que chega uma hora que a gente começa a perceber que a nossa vida está tão leve, apesar de todas as situações necessárias do quais todos nós, toda a humanidade está enfrentando. Necessária, porque toda transformação vem de uma conturbação. É preciso
É preciso destruir, é a lei do progresso, o que não está certo, para que a gente recomece. E aonde que começa? Dentro de cada um de nós. E a nossa casa. Nós não podemos fazer que o ambiente da nossa casa seja o ambiente que está aí no planeta. Todo mundo faz, hoje é assim, criar os nossos filhos desse jeito. Respeito não cai de moda, amor não cai de moda, carinho, diálogo, depende de cada um de nós. Quero agradecer por esse momento. Para mim é um prazer muito grande vir aqui. É um presente de Deus quando eu sou convidada para vir aqui. Eu agradeço. E que a gente possa retornar para o nosso lar. Aquele que saiu de casa, que assim que ele abrir a porta, ele entre com Jesus, para que nunca mais deixe ele escapar. Jesus, no nosso lar, depende de nós. E Deus conosco sempre. Lourdes, eu queria pedir a você para fazer uma prece de encerramento. Tá? Tá bom. Você está adiantada. Bom, falamos tanto hoje, falamos de Jesus no lar. Então eu vou terminar convidando a todos para mais uma reflexão. Todos nós rezamos muito o Pai Nosso, né? Mas será que a gente já parou também para pensar se eu estou rezando, se eu estou me ligando numa comunhão com o Pai, ou se eu estou simplesmente repetindo palavras? Porque para rezar o Pai Nosso, a gente tem que refletir muito nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, então somos todos irmãos. Venha a nós o vosso reino. Qual é o reino do Pai? A nossa transformação, assim na terra como no céu. Porque esse Deus em nós não é da carne, é do Espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós perdoamos. O perdão, ele começa com não desejar o mal. Ele tem etapas para ser verdadeiro. Então procuremos não desejar mal para ninguém. Já é um começo. Até que um dia a gente possa realmente sentir o amor. Vamos analisar o Pai Nosso, para que a gente possa, agora, adiante, realmente poder olhar e lá do âmago do nosso íntimo, dizer: Pai Nosso que estás no céu. Vamos aprender a olhar o outro com a verdade. É nosso irmão. Somos todos irmãos. E Deus conosco sempre.